Esse vídeo inaugura uma série de vídeos em que a gente percorrerá todas, sim, eu disse todas, as edições da Wiz Comics para contar todas as histórias do Capitão Marvel publicadas nelas. Além, claro, de eventuais curiosidades e bastidores. E contar aqui é tipo assim, gente, contar mesmo, tá? Quadro por quadro, diálogo por diálogo. Ou seja, essa série de vídeos é uma pepita de ouro para toda pessoa que é fã da família Marvel e do universo ficcional de Shazam. E me diz aí, quão fã você é? Pois bem, e especificamente esse vídeo aqui é uma introdução sobre o contexto da revista, da editora e curiosidades em geral. Tipo assim, gente, tá imperdível e você vai saber coisas que você nem faz ideia sobre uma das maiores editoras da década de 1940 e o lar original do maior super-herói da Era de Ouro. Você vai ficar de queixo caído com um tantão de informações nesse vídeo. Claro, depois da vinheta, por quê? Você está na Pedra da Eternidade! Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Essa é uma série que será exclusiva para membros do canal. Apenas os 5 primeiros vídeos estarão abertos para todas as pessoas para que possam conhecer a proposta e se deliciar com esse material, tá certo? E neste primeiro vídeo eu vou apresentar para vocês algumas características gerais de uma das revistas mais badaladas da Era de Ouro, a nossa querida Wiz Comics. Doideira, né? A Wiz Comics surgiu nas bancas em dezembro de 1939, com data de fevereiro de 1940, e a Wiz Comics marca o ingresso da Fawcett Publications no ramo das histórias em quadrinhos e dentre elas das histórias de super-heróis. A Fawcett já era uma editora bem conhecida e de grande impacto na época. A editora foi fundada por Wilford Hamilton Fawcett em 1919, na cidade de Robbinsdale, no estado do Minnesota. Wilford foi um veterano de guerra. Ele se alistou aos 16 anos de idade para lutar na Guerra Filipino-Americana, que ocorreu entre 1899 e 1902, em prol da independência das Filipinas. Daí, ele se juntou à Guarda Nacional de Minnesota, atuou como repórter policial no Minneapolis Journal e lutou na Primeira Guerra Mundial, onde ele ganhou o título de Capitão. Capitão Billy. Soa familiar? Mas é claro! Como veterano de guerra, ele tentou abrir primeiro uma casa noturna chamada o Clube do Exército e da Marinha, mas a lei seca, oriunda de uma emenda constitucional em 1919, levou o negócio à falência. Então ele tentou abrir uma lanchonete em Golden Valley, mas também não era um negócio muito seguro, até que ele se lembrou de um jornal do Exército dos tempos em que ele serviu, chamado Stars and Stripes. E ele pensou que a ideia de uma publicação de piadas voltada para ex-soldados e marinheiros, que pudesse ser lida por viajantes, que reforçasse valores morais comuns como Deus, pátria, amor de mãe, torta de maçã, uma revista bem americana, enraizada na cultura americana, voltada para militares veteranos e por aí vai, né? E ele pensou, bom, isso pode ser um bom negócio, isso pode dar muito certo. E aí ele resolveu tocar essa ideia adiante, criou uma revista de piadas e ele batizou essa revista de Captain Billy's Whiz Bang. E olha só, Whiz Bang é uma onomatopeia que foi um apelido relacionado ao som de um projétil de pequeno calibre, um pequeno míssil usado durante a Primeira Guerra Mundial. Em geral, era como os aliados se referiam ao som dos projéteis de artilharia alemã de 77 milímetros. Essa artilharia alemã era apelidada de Whiz Bang. Isso é, os projéteis viajavam mais rápido que a velocidade do som e assim os soldados ouviam um whiz antes do bang. Whiz bang. Hush, here comes a whiz bang. Então assim, whiz é o som de algo que passa raspando no ouvido da gente e bang é a explosão. No trocadilho, fora de contexto, seria uma explosão de zunidos, né? Tipo uma explosão de gargalhadas, né?
Então assim, acompanha comigo. Imagina só, você lançando uma revista de piadas, histórias e bobagens diversas, voltadas para quebrar a tensão dos frontes de batalha, dos soldados que estão em serviço, né? De veteranos em um país marcadamente militarizado e traumatizado, né? Diga-se de passagem, aproveitando eventuais conexões que você tinha por ter servido. O que você acha que seria o resultado disso? Sucesso total. Então assim, Wilford Hamilton Fawcett começou a produção da revista em casa mesmo, né? As revistas eram mimeografadas. Você sabe o que é um mimeógrafo? Né? Aquele precursor da máquina de fotocópias, da impressora e tudo mais. Se você é do meu tempo, provavelmente você lembra do cheiro de álcool que o mimeógrafo gerava. And now back to Shazam! Mas voltando aqui, como eu estava dizendo, Wilford Hamilton Fawcett então começou a produção das revistas em casa mesmo, né, mimeografando as revistas, fez um investimento de $500, a produção da revista custava 4 centavos, era vendida a 25 e 3 anos depois vendia quase 500 mil de cópias com uma receita que variava entre 35 e 40 mil ao mês. Pensa essa montanha de dinheiro em 1920, 1930. As pessoas dão uma graninha. E assim, um detalhe muito importante, a revista não tinha uma página de propaganda sequer. O negócio cresceu tanto, deu tão certo que logo surgiu uma mega editora. E Wilford Hamilton Fawcett se tornou uma pessoa muito influente na sociedade. Então olha só para vocês terem uma ideia, o nosso Capitão Billy se relacionava com chefes de estado, realeza, celebridade, promoveu safaris de caça, tipo uma coisa de louco mesmo. Ele construiu um resort que existe até hoje, se chama Breezy Point Resort. Hoje pertence a Whitebird Incorporated, mas Breezy Point era considerada tipo assim a meca dos magnatas. O lugar tinha, e tem até hoje, arena de gelo, 3 campos de golfe, marina de barcos, fica ao lado do Pelican Lake, às margens do Pelican Lake. E lá no resort tem a Casa Fawcett, que foi uma mansão pessoal da família e que serve hoje para acomodar grupos e famílias. Tem 11 quartos, 9 banheiros e foi construída com madeira nativa da Noruega, ou seja, a madeira veio de navio. A casa foi construída no estilo castelo suíço. Doideira, né? Mas, voltando à editora, a Fawcett foi a primeira editora a publicar revistas de cinema. Ela publicava revista de mecânica ilustrada, uma revista chamada True Confessions, famosíssima na época, que em seu conjunto acumulava 10 milhões de cópias vendidas ao mês. E toda a família Fawcett se envolveu no negócio que sobreviveu à quebra da Bolsa de Nova York. E claro, né, convém destacar que durante os tempos austeros, a Whiz Bang acabou saindo de circulação, né, porque as pessoas começaram então a se interessar por novas formas de entretenimento, dentre elas as histórias em quadrinhos. So, Captain Marvel was born. In the pages of the magazine Whiz Comics, #2. O filho caçula, Roscoe Fawcett, que era o chefe de circulação da editora, falou uma frase certa vez em uma entrevista sobre o que significava a empresa para eles. E ele disse o seguinte: os Fawcett podiam fazer tão bem, se não melhor que qualquer um. E a impressão que a gente tem ao ler a história da editora, né, é justamente, exatamente isso, né? Que eles tinham assim um sangue nos olhos, uma gana de que não tinha desafio que eles não conseguissem superar. Tudo que fosse possível eles faziam e tentavam fazer, se não igual, melhor que qualquer um. Acho que ele está tentando dizer alguma coisa. Foi de Roscoe Fawcett a ideia de a editora investir nas histórias em quadrinhos como um novo nicho de mercado, e foi dele também a ideia da criação do Capitão Marvel. Ele disse: eu quero um personagem como o Superman, só que faça com que ele seja um garoto de 12 anos. E aí o Al Elrod, que era o diretor de arte da editora, coordenou todo o projeto, designando então Bill Parker e Cissy Beck para pensarem os detalhes
E assim foi feito. Como toda grande empresa, né, toda grande editora, as ideias criativas passaram por aprovações pelo editor executivo Roald Dahl. E o restante, bom, vocês já sabem, é história, né? Isso significa uma coisa que eu já disse em diversos vídeos aqui do canal: Capitão Marvel é fruto de planejamento estratégico da editora. Criado o super-herói, faltava então uma revista, né? Essa parte eu já contei em outros vídeos aqui do canal, mas só para resumir assim as linhas mestras principais, a revista iria se chamar originalmente Flash Comics, depois Thrill Comics, mas ambos os nomes já estavam sendo usados por outras empresas, outras editoras. Assim como o próprio nome original, Capitão Trovão, que também era um nome de um personagem, nada a ver com super-herói, das histórias em quadrinhos. Daí, para homenagear a revista que desencadeou toda a história, resolveram chamar de Whiz Comics, que no fundo expressa um sentido parecido com Flash, se a gente for pensar. E o personagem de Capitão Thunder passou para Capitão Marvelous e depois abreviado para Marvel. E as homenagens para o fundador estão na alcunha Capitão, no nome Billy, na profissão de repórter e no nome da revista, que também foi o nome da rádio em que Billy começou a trabalhar a partir do final da primeira edição. Tem um vídeo, como eu disse, né, já falei sobre isso em outros vídeos, tem um vídeo bem legal sobre isso aqui. Agora vem aqui rapidinho. Tá curtindo o conteúdo? Aproveita e deixa o like aqui no vídeo. Caso você seja uma pessoa nova por aqui e curte o universo ficcional de Shazam, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo e fazer parte de uma comunidade que cresce a cada dia, tá bom? And now back to Shazam! Mas voltando pra cá, a Whiz Comics teve ao todo 155 edições, cada edição sempre trazia uma história do Capitão Marvel, além de histórias de outros personagens icônicos como Spy Smasher, Flecha Dourada, Ibis o Invencível. Algumas edições estão em domínio público, mas antes que alguém aqui pergunte se dá para publicar por conta, o que significa isso dentro do contexto do direito autoral, se dá para usar as histórias ou personagens nas histórias, só vou dizer que esse assunto é um assunto complicado, delicado e que, dependendo, pode envolver um monte de advogados da Warner, tá bom? Mas de todo modo, se você quiser correr o risco ou quiser conferir, os números que estão em domínio público são os seguintes: 3 a 6, 64 a 98, 105 a 118, 130 a 153 e 155. Mas assim, como o universo ficcional pertence à Warner, essas questões do direito autoral e de uso é um assunto que vai requerer uma discussão à parte, tá bom? Ok! Tanto a Whiz Comics quanto diversas outras revistas relacionadas à família Marvel venderam até o cancelamento da linha de quadrinhos em 1953, por conta, né, a gente sabe, do acordo extrajudicial realizado entre a Fox e a DC sobre o infame processo de plágio, né, que ficou marcado na história das histórias em quadrinhos, né? Também já tem vídeos sobre isso aqui no canal. Tão fofinho! A Whiz Comics possui algumas marcas principais na mitologia relacionada ao universo ficcional de Shazam. Ela marca a estreia dos Tenentes Marvel na edição 21, a estreia do Capitão Marvel Jr. na edição 25, e além disso, como a gente vai ver na série de histórias do Capitão publicadas na Whiz, é na Whiz Comics, por exemplo, que o Capitão Marvel se apaixona pela primeira vez, que ele comemora o aniversário, que ele recebe um primeiro nome, isso aqui sim só para citar algumas das histórias pitorescas dessa série em quadrinhos e que você vai conhecer nesta série de vídeos. Minha nossa! Por fim, a história do Capitão Marvel publicada na Whiz Comics seguia alguns princípios estruturais, algumas regras de criação de histórias, alguns parâmetros criados pela Fawcett para orientar roteiristas e desenhistas. E sobre isso também já tem um vídeo muito legal aqui no canal.
Mas me diz aí nos comentários, você já conhecia todos esses fatos relacionados a Fawcett Publications e a Wiz Comics? Você tem informações adicionais para comentar com a galera? Se você já acompanha aqui o canal, você já sabe que a comunidade de fãs aqui é bastante engajada e ávida. Então, a sua participação e a sua interação são muito importantes, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Shazam! Bang! Whiz, bang!